Olá, pessoal do sétimo ano. Vamos iniciar hoje a nossa revisão para a nossa avaliação, certo? É uma revisão básica, lembrando que o conteúdo nós já vimos nas aulas anteriores. Eu escolhi um assunto bem curto e simples para revisarmos e a avaliação ela tá bem fácil, tá bom? O capítulo que nós vamos revisar é sobre as defesas do nosso organismo, ok? Então vamos pegar e acompanhar pelo livro na página 175. Vamos iniciar aqui com mecanismos de defesa, certo? O que seria isso, professora? Bom, o nosso corpo está exposto a contatos constantes com micro-organismos, bactérias, vírus, fungos, e muitos deles causam doenças. Então, o nosso corpo ele pode adoecer, mas o nosso próprio organismo ele dispõe de um complexo sistema de defesa, que é o sistema imunitário. Esse sistema ele é formado por mecanismos de defesa que atuam em conjunto e formam barreiras que conseguem neutralizar a ação desses micro-organismos infecciosos, ok? Aí nós temos alguns tipos de mecanismos de defesa, que são considerados dois, que são os mecanismos primários ou inatos e os secundários ou adquiridos. Bom, o que seriam esses imunitários primários ou inatos? Eles estão presentes no nosso corpo desde quando nós nascemos e são as primeiras barreiras que os elementos estranhos encontram ao tentar penetrar no corpo. Eles têm uma função de impedir a passagem desses agentes e, como resposta, eles apresentam barreiras, que são elementos estranhos ao nosso organismo. Então, alguns exemplos de barreiras inatas são eles: o suco gástrico, que está presente lá no nosso estômago. Então, ele é muito ácido e impede que alguns agentes entrem no nosso organismo. O muco, que ele recobre a mucosa e bloqueia elementos estranhos ao corpo. A microbiota intestinal, que está presente lá no nosso intestino, né, cheio de bactérias com funções boas no nosso organismo, para impedir que cause alguma doença. A pele, que é considerada uma das principais barreiras contra os invasores. Por quê? Porque ela tem a presença de queratina. O que é essa queratina? A queratina é um tipo de proteína produzido pela pele. Então, ela vai fazer uma barreira, né, impedindo que esses micro-organismos entrem em contato com o nosso organismo. A saliva e a lágrima, a saliva presente na nossa boca e a lágrima presente nos nossos olhos, também são consideradas barreiras contra esses micro-organismos. Por quê? Porque vão conter enzimas e anticorpos. Professora, o que é anticorpos? O nome já diz, anticorpo. Quando eu falo anti, é contrário. Então, é uma substância que está presente no nosso sangue e ela é capaz de reconhecer esses agentes e criar, né, um tipo de defesa para que não entre esse agente em contato com o nosso organismo. Então, ele já está presente lá no nosso sangue. Então, esse anticorpo, ele está presente na saliva e ele está presente também na nossa lágrima, certo? E a inflamação, que é caracterizada sempre por vermelhidão, inchaço, temperatura elevada e dor. Por exemplo, quando nós adoecemos da garganta, ou quando algo, por exemplo, ferimos a parte da pele e de repente essa pele fica avermelhada e a gente diz está inflamada. O que seria isso? É uma ação do nosso organismo tentando impedir, é uma barreira, impedindo que esse micro-organismo ele tenha uma função sobre aquela área que foi afetada. Então, o corpo ele está agindo ali. Então, por isso que ele fica vermelho, certo? Então, esses são os exemplos de barreiras inatas ou primárias. Professor, e os exemplos de barreiras adquiridas ou secundárias? Vejamos. Como nós já entendemos, são anticorpos produzidos pelo sistema imunitário como resposta específica aos agentes infecciosos. O nome desses agentes infecciosos são antígenos, certo? Caso aconteça uma falha na barreira primária. Por exemplo, se nenhum desses mecanismos primários que nós falamos resolver e esse micro-organismo acabar passando para dentro do nosso organismo, vem aí a barreira secundária, que são justamente esses anticorpos lá no nosso sangue que vão trabalhar
para expulsar esses micro-organismos infecciosos, certo? Continuando. Aquisição da imunidade. Existem alguns tipos de imunização, né, que são dados alguns nomes, e elas podem ocorrer de forma natural ou de forma artificial. Vamos ver primeiro como é que acontece essa imunização. Vejamos a natural passiva. A natural passiva, aliás, pessoal, estou observando aqui que eu esqueci de colocar mais uma, que é a natural ativa, ok? Então, vamos iniciar pela natural ativa, que está presente lá na página 176 do livro. A natural ativa é quando ocorre o contato com antígenos. Os antígenos, ele faz com que o organismo responda formando anticorpos específicos para a defesa. Então, o que seria essa imunização natural ativa? Tá ali o micro-organismo, entrou em contato com a gente, então o próprio organismo, naturalmente, ele vai formar essa barreira impedindo que esse micro-organismo ele haja, certo? Que são chamados anticorpos. O que seria a imunização natural passiva? É quando os anticorpos para determinados antígenos são introduzidos no corpo de uma pessoa naturalmente, como durante a amamentação. Então, não é uma coisa que meu organismo sozinho criou. Ele precisou o quê? Ele precisou que alguém transferisse essa imunidade para mim, né? Esse anticorpo. No caso do bebê, quando ele está se amamentando, esse anticorpo, ele é passado através do leite. A imunização artificial ativa é feita através da vacinação. Então, para que nós nos vacinamos? É justamente para isso, para impedir que o anticorpo, aliás, que o antígeno, ele entre no nosso organismo, né? O micro-organismo entre no nosso organismo e tenha uma ação infecciosa, uma ação patógena, uma ação de doença. Por isso, nós nos vacinamos. Então, isso é considerado artificial ativa. E por último, nós temos a artificial passiva. É quando uma pessoa recebe anticorpos artificialmente por transfusão de sangue. Então, quando uma pessoa recebe transfusão de sangue, ela também está recebendo ali imunidade. Ela está recebendo ali anticorpos, ok? Professora, quais são as doenças consideradas autoimunes? Quando eu falo autoimunes, né? O que é que a gente entende por doenças autoimunes? São aquelas associadas a um processo de desorientação do sistema imunitário, ou seja, que começa a produzir anticorpos contra as células do próprio corpo. Então, essas doenças, elas quando estão presentes no nosso organismo, elas mesmas, as células dessa doença, vão destruindo o nosso próprio organismo. São exemplos: o diabetes 1, a psoríase, o vitiligo e a artrite reumatoide. Todas essas doenças, elas estão presentes no nosso corpo e as próprias células dessas doenças atacam as células boas. Então, por isso que elas são consideradas doenças autoimunes, tá certo? Pessoal, mais alguma dúvida nós vamos retirar durante a aula, tá certo? E é isso. É uma revisão simples. E agora nós vamos para a avaliação. A avaliação tá simples, tá fácil, são 10 questões de assinalar, ok? Então, vamos lá.